Olá, gente linda e maravilhosa que me assiste todas as semanas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês já sabem que eu sempre faço essa averiguação, pedindo a você que tenha dito, né? Aliás, torcendo que você tenha dito que esteja muito bem, que esteja feliz, que esteja abençoado, mas pedindo a você que talvez tenha dito que não, que você já sabendo a fonte de toda alegria, de todo consolo, de mudança e transformação de estado, que você peça a Jesus para ficar pertinho aí de você, como ele sempre fica, ele nunca nos abandona, ele é onipresente, está em todos os lugares, sempre conosco. E isso já é um motivo de nos dar muita alegria e paz. Então eu peço a você que sintonize com Jesus aí, que pense que ele está pertinho de você, porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que você já se sinta melhor. E não somente essa companhia, mas tudo aquilo que ele nos ensina, tudo aquilo que ele nos edifica, tudo aquilo que ele nos acrescenta, nos fazendo crescer, vai nos ajudando a ficar cada vez melhores. E é isso que eu desejo sobre a sua vida. Bem, essa semana eu trago pra gente mais um devocional. Então você já sabe que se é semana de devocional, é hora de você pegar a sua Bíblia, deixar ela postos aí pra gente poder ler juntos e refletir acerca de alguma passagem, de alguma palavra. Enquanto você faz isso, pega aí a sua Bíblia, eu quero aqui já deixar um recado, que também é um pedido, para que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não somente se inscrever, mas também ativar as notificações para você ser avisado todas as semanas de quando sair vídeo novo. Além disso, quero te pedir para apoiar o canal, o nosso engajamento, deixando aí o seu like, dando aquela curtida no nosso vídeo. Já faz isso antes que você se esqueça. E também para compartilhar essa mensagem. Eu acredito que desses pedidos esse é o mais essencial de todos. Não deixe de compartilhar o nosso vídeo com alguém que o Senhor colocar no seu coração, na sua mente, para que você venha repartir a palavra de Deus e para que Jesus possa alcançar a uma vida através de você, através da sua atitude. Então, venha também a compartilhar o nosso vídeo. E desde já eu te agradeço, porque eu sei que eu tenho inscritos maravilhosos e que você vai atender esse pedido como tem feito até aqui. Mas então, já pegou sua Bíblia? Acredito que sim. Então, posiciona ela aí em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, nós vamos estar lendo juntos alguns versículos, mas antes que a gente leia, eu quero contextualizar vocês nessa história. Atos capítulo 12 fala da prisão de Pedro. E, na verdade, o meu título aqui na NVI fala: Pedro é milagrosamente libertado da prisão. E aconteceu que o rei Herodes, perseguindo aos cristãos, aos primeiros cristãos, vendo que isso agradava aos judeus, determinou que Pedro fosse preso. Nesse contexto de prisão de Pedro e de outros discípulos que ele havia mandado matar, no caso o rei Herodes, a igreja começou a orar em favor de Pedro. E é isso que a gente vê claramente no versículo 5 desse capítulo de Atos que eu mandei você abrir. Acompanha comigo a leitura que fala assim, ó. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ok, frisa aí nesse versículo. Então, Pedro ficou detido na prisão, mas apesar de ele ter ficado nessa situação terrível, a igreja começou a orar intensamente a Deus em favor de Pedro. E aí, eu já quero passar com você adiante para os próximos versículos, a partir do versículo 14. Nós vimos que a igreja começou a orar intensamente e Deus manda um anjo até a prisão e milagrosamente as circunstâncias, eu quero que depois você leia esse capítulo. Não vou ler junto com você porque o nosso foco aqui vai ser nos versículos que estão mais adiante. Mas à medida que a igreja começa a orar intensamente por Pedro, Deus realiza um milagre de uma maneira gloriosa e manda um anjo até lá, a ponto de Pedro pensar que está numa visão, sem saber que o que ele estava vivendo era realidade. E o anjo o torna invisível aos olhos dos soldados e quebra as cadeias e o tira da prisão de uma maneira fantástica e milagrosa. Vale a pena você ler e ser edificado por essa passagem. Mas aí,
No versículo 14, acompanha comigo aí a leitura. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, quer dizer, Pedro foi libertado, chegou, bateu a porta e aí uma serva chamada Rode veio atender. Isso nós vemos nos versículos anteriores. E aí o versículo 14 começa a partir desse momento em que Rode atende a Pedro batendo a porta. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Somente até aí. Bem, por que eu trouxe essa passagem especificamente? O nosso devocional de hoje é: não tenha medo de crer. Não tenha medo de crer. Se prepare para receber. São esses dois aspectos. Primeiro, não tenha medo de crer. E segundo, se prepare para receber. Porque se você não tem medo de colocar fé na oração que você tem feito, automaticamente você já se prepara para receber o milagre. O que a gente vê é que quando Pedro chega ali, apesar de que a igreja já estava orando intensamente em favor da vida dele, quando ele bate a porta, aquela serva vai avisar que ele foi liberto, que ele está ali, e eles dizem que ela está fora de si, não acreditam nela. E mesmo que ela insista, eles falam: não, então é o anjo dele, você está pensando que é ele, não é ele não. E aí quando eles veem que de fato é Pedro, a Bíblia fala claramente que eles ficaram perplexos. Ou seja, eles ficaram assombrados com aquilo, tipo, como assim, como Pedro está aqui? Não que eu não entenda as circunstâncias, não é? Porque ele estava preso, naquele momento ele estava ali diante dos olhos dele. Aconteceu algo para tirar ele daquela situação de cadeia, mas eles estavam orando por isso, e estavam orando porque sabiam que Deus poderia fazer. E é justamente isso que eu quero dizer para vocês: não tenha medo de crer, não tenha medo de se preparar para receber o resultado da sua oração. Pelo contrário, a partir do momento que você começa a orar e orar as coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, pelos livramentos, pela salvação, pela libertação, pela cura, que são coisas que estão amplamente descritas na palavra que o Senhor fez antes, que Ele tem o desejo de continuar fazendo por todo aquele que se aproxima dEle, você sabe que está de acordo com a vontade do Pai, começa a orar por propósitos assim, creia e comece a se preparar para receber esse milagre, para que quando ele chegar, você não fique como esses homens e mulheres, essa igreja que estava orando intensamente, mas quando o milagre estava ali diante dos olhos deles, eles ficaram perplexos. Pensa só. Existe uma história muito conhecida, muito famosa, que é contada na igreja, que é de um pessoal que estava orando por chuva há muito tempo, mas que nesse culto ao ar livre que eles iriam se reunir para orar pela chuva, depois de muito tempo que não chovia naquele lugar, apenas uma senhorinha foi que levou guarda-chuva. E a verdade é que, assim, não condenando quem não levou o guarda-chuva, mas aquela mulher tinha tamanha fé no poder daquilo que eles fariam ali, orando em favor da chuva descer dos céus, que ela até se preparou para receber o milagre e levou o guarda-chuva. E você? Você tem levado seu guarda-chuva quando você vai orar por chuva? Você tem se preparado para receber, porque a sua fé é tamanha que você não tem medo de crer que Deus não só pode, como Ele quer cumprir na sua vida aquilo que você ora de acordo com a vontade dEle, que Ele quer usar a sua oração, que Ele te manda orar para que Ele possa agir, não porque Ele precise dessa oração, mas é por intermédio desse canal, dessa oração, que Ele atua e a glória dEle é manifesta nas nossas vidas. A verdade é que nós temos aqui uma situação parecida com essa da chuva, não é? Rode estava pronta para receber o milagre, porque ela viu que era Pedro e disse: é Pedro que está ali. Ela nem por um minuto duvidou ou pensou como eles mesmos pensaram: é o anjo de Pedro, não é Pedro que eu estou vendo, estou enganado. Não, ela foi chamá-los porque ela estava pronta, mas eles não. Até mesmo quando eles viram, eles ficaram perplexos. Não tenha medo de crer. Não tenha medo de colocar fé naquilo que você ora, principalmente
quando se trata de algo que está de acordo com a vontade de Deus. É claro que existem situações, alguns processos que têm propósitos específicos do Pai, mas isso não significa que você tenha que orar com medo ou com receio. Você vai orar e se for outro propósito do Senhor, Ele vai te responder, Ele vai dizer, não, eu tenho um propósito específico, eu quero que você ande mais um pouquinho, que você caminhe mais um pouquinho, que você carregue esse fardo mais um pouquinho, ou farei mais adiante, ou não farei. O que for o propósito do Senhor específico, Ele revelará. Mas você não precisa temer pedir ao Senhor com fé. Ele é o seu Pai. Ele vai dizer sim, Ele vai realizar, ou Ele vai dizer, eu não vou fazer, filho, esse não é o meu propósito, não é fazer, ou não é fazer agora, ou é fazer mais adiante, enfim. Não tenha medo de colocar fé naquilo que você tem orado, sobretudo os pedidos que estão de acordo com a vontade de Deus. Tiago fala claramente isso, que a gente pede, não recebe porque pede mal, né? Porque pede para gastar nos nossos desejos egoístas. Mas os desejos que estão de acordo com a palavra, ele diz, pede e creia, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como uma onda que é compelida pelo vento. É um homem de ânimo dobre. Não suponha este homem que receberá nada do Senhor, porque hoje ele crê, amanhã já não crê. Agora ele acredita, depois já não acredita mais. Peça, e peça com fé, em nada duvidando. Desde que a sua vontade esteja alinhada com a vontade do Senhor, que Ele mesmo esteja gerando em seu coração motivos de oração. Já ore crendo, não tenha medo de crer e se prepare para receber aquilo pelo que você tem orado. E dessa maneira, eu quero finalizar deixando aqui para você essa reflexão e dizendo, se você tem orado pelo seu carro, se prepara para receber, arruma a sua garagem, ora, profetiza nessa garagem e creia que no nome do Senhor Jesus você vai receber esse carro. Se você tem orado para Deus te dar direção com a pessoa com quem você vai ter relacionamento, com quem você pretende se casar, se prepare para ser um bom cônjuge. Não somente se preocupe em achar a pessoa certa, em ser flechado pelo cupido, que isso nem existe. Se prepare para ser um bom cônjuge. Se prepare para ter um casamento que seja exemplo, que seja um reflexo da glória do Senhor aqui na terra. Se você tem orado por algum propósito, coloca a sua fé nisso e se prepara para receber aquilo que você tem orado. E aí veja qual que é a sua parte nisso. Porque, na verdade, a gente recebe a resposta da nossa oração à medida que a gente se prepara para receber. Porque Deus não nos dá aquilo que nós não temos estrutura para receber, porque senão isso se torna uma maldição e não uma bênção. Então, esteja se preparando para receber. Está orando por chuva? Pega o guarda-chuva, espera chover e coloca toda a sua fé nisso, porque o nosso Deus é fiel, é bom e misericordioso. Para finalizar, eu digo, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai que está nos céus? Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Por isso, quando você orar pedindo algo ao Senhor, já se prepare para receber e não tenha medo de crer naquele que pode todas as coisas. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa semana. Eu espero que o Senhor venha comunicar essa palavra ao seu coração, que o Espírito Santo venha completar aquilo que eu não consegui talvez expressar, ou que Ele é quem venha gerar o convencimento e entendimento dessa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoadíssima e que seja também debaixo dessa palavra. Que o Senhor Jesus seja contigo em todo momento. Não somente Ele, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam com você. Eu te agradeço por ter me assistido. Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um beijo no coração e tchau, tchau.